Fala rapaziada, mais um vídeo do canal Capital Santista. Sou Esaú, esse é meu parceiro Fernando e tem notícia boa, hein? Temos notícias e boas. Nossa, Quer dizer, boa. quer dizer, né, Zão? Acho que metade boas, porque a outra parte nos concretizou, né? Mas eu creio que é notícia boa. Exato. Se não temos tudo que, né, pedimos a Deus, pelo menos uma parte veio. E essa parte, gente, enfim, as nossas preces foram parcialmente. Não dá para ter tudo nessa vida. Então, o Verdade. quê? A gente teve parcialmente as orações atendidas. Mas antes de falarmos nisso, é importante o quê? Deixa eu puxar aqui. Cadê? Deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal. É muito importante pra gente. E compartilha esse conteúdo com quem gosta do peixe, quem gosta de sofrer com o Santos. Mas dê essa boa notícia, espalhe essa boa nova. Que hoje tem notícia Exato. boa. Exatamente. Nossa, olha, eu acho que enfim, né, cara? Eu acho que o Vojvoda foi muito esperto. Eu acho que ele Hum, deve ter pensado assim, cara, como que eu posso fazer para esses dois bagres, opa, Diego, jogadores do nosso elenco, serem vendidos, né? Sabe? Eu vou botá-los em campo. Né? Porque sim. aí a diretoria vai ver que é impossível mantê-los aí. Bom, se bem que assim, um deles eu acho que foi porque o pessoal começou a achar que tinha caixa 2, né? E falando do Brahim, né? Então falou assim, opa, eu acho que tá estranho, a Marcelo Massa deve ter, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, acho que a gente tem que dar um rumo na vida desse cara aí. Olha, eu acho que o Vojvoda fez muito isso, né? Então, alguns jogadores ele fez questão de colocar em campo para mostrar que não tem condições, pessoal. Isso aí não tem o que Exato. dizer. Mas eu acho também, olha, a gente não passa pano para a diretoria do Santos nessa aqui, porque como a gente já falou, pessoal, a gente torce pelo Santos e não por quem está lá, né? Mas tem uma Exatamente. questão. Dessa vez, eu acho que eles estão querendo reconhecer os erros de uma forma a corrigi-los, né. Então, Hum, basicamente comprei um bagre, vi que não deu certo, preciso me sim. livrar desse maré a turbo. Então, ou seja, eu preciso desonerar a folha, é um cara que não vai ser ou utilizado, muitas das vezes nem é relacionado para as partidas, ou se é relacionado não entra no jogo, ou se entra no jogo é aquele cara que vai fazer a desgraça, né. Então a gente tem alguns nomes no Santos, tá, pessoal? Então a gente fez um apanhado, né, Zaú, de alguns nomes aí que a Exato. gente viu nos últimos dias de possíveis saídas do Santos. Isso mesmo, pessoal, estamos comemorando saídas, não chegada de Não é? jogadores, porque são bagres fora do Exato. peixe. É o coisa, né? É o princípio da maçã podre, né, cara? Hum, Exatamente, ela contamina todo o resto aí da caixa de maçã. Então, mas ó, notícia boa, positiva, né? Bilal Brahim, nossa, juro pra você, Fernandinho, eu não esperava ouvir isso, mas foi negociado 6 meses, né? Até o final do ano. É, cara, que alegria, né, meu? Se bem que assim, não dá pois nem pra é. falar que alegria, porque assim, é um jogador que a gente não viu, só jogou acho que contra o Red Bull Bragantino, né? Na última temporada. Eu Jogou acho que. 20 minutos contra o RB no ano passado. Foi o único momento Então, de Bilal Brahimi jogando pelo peixe. exato, cara. Então acho que assim, eu acho que a gente fica feliz por assim, nossa, estão desonerando a folha, né? Um pouco do Com Santos. certeza. Então, e o outro é o nosso querido Cabadeiro, né, que segundo Marcelo Teixeira era um jogador, né, que tinha ali uma característica que não tínhamos em nossa base. Então ele era aquele jogador agudo, de definição, que tinha força física, só que eu acho que isso daí ficou só no currículo, né? Ele não transportou isso para dentro de campo, Pois é. né? E o Porque, meu Cabadeiro, Deus, eu acho que diferente do Bilal, tinha uma coisa que poderia ser a favor dele. Porque quando ele foi contratado, foi observado que ele estava em destaque no futebol do Paraguai, né? Então ele seria um hum, destaque lá. Então para pensar, pô, eu sei que o nível do futebol do Paraguai pode ser inferior ao nível da Liga Brasileira. Porém, se é um jogador que está se destacando lá, a gente pode pegar ele por um preço mais acessível e ele pode uhum. mostrar algum resultado aqui. Ou pelo menos, se não se nivelar o jogador brasileiro, pelo menos se assemelhar, né? Já que ele é destaque lá, numa liga mais fraca.
Porém, Sim. vamos lá, né? Como o Exaú complementou, as duas saídas confirmadas, pessoal. Bilal Brahimi e também o Cabadeiro. Ambos não vão ser aproveitados, o Voivoda já deixou claro, né, que o Gabadeiro ainda tentou, né, usar um pouquinho, talvez, eu vejo que no Exaú, para mostrar que não dá, né, para a diretoria Secundário. falar, olha, é isso mesmo, quero que vocês enxerguem isso, e mostrar, deixou claro para a torcida, mas ele já deixou claro que ele não vai continuar com esses atletas e não vai contar com eles. O caso do Bilal Brahimi, pessoal, ele viajou para Portugal e ele conseguiu ser emprestado para um time da segunda divisão da liga também de lá, que é o Estrela da Amadora. É isso mesmo, Estrela Amadora contratou o Bilal Amadora. Brahimi, ou seja, será que ele, Exal, esse clube, é um clube amador de fato e só contrata atletas amadores? Pode ser, cara. Pode ser. Mas, nossa, dá até vontade, né, mandar um agradecimento, né? Eu até ia falar assim, poxa, será que não dava para tentar empurrar, né, pro time que contratou não, que aceitou o Cabageiro, falou assim, já que gosta, né, desse jogador estilo Leva paraguaio, dois falou por assim, um. olha, a gente tem um Alex Duarte aí, estilo Gamarra, sabe, jogador paraguaio, top de linha também, que infelizmente, como a gente tem muitos zagueiros, ele não vai ser aproveitado aqui. Será que vocês não querem também aproveitar? Cara, ó, a gente faz um precinho legal deles aí. Imagina? Só para complementar a informação lá, né, Zé, do Bilal, ele foi emprestado por 6 meses, né, por esse clube de Portugal, Estrela da Amadora, e então, ou seja, como o contrato dele vai até o final do ano, ele pode retornar ainda, tá, pessoal? Então, a Sim. expectativa é que ele faça, sim, um futebol, não precisa de fazer um futebol bom, ele só precisa aceitar continuar com o Bilal por mais 6 meses ou contratá-lo, né, pessoal? Então, por 6 meses aí a gente está livre. A gente não tem detalhes de valores, e o Santos vai ter que arcar com parte do salário, que eu acredito que sim, né? Mas como que ficaria essa transferência, como ficaria, a gente terá informações provavelmente nos próximos dias. Mas já está confirmada essa saída. E no caso do Cabadeiro, ele foi jogar a segunda divisão da Inglaterra, com Portsmouth. Ou seja, pessoal, não confundam com o Bournemouth, né? É o P de pato, Portsmouth. É um clube da segunda divisão e é a mesma situação. Ele vai por 6 meses até o final da janela europeia e depois de 6 meses tem opção de compra. Então, torcer para que ele se destaque de alguma forma lá e eles queiram ficar, porque o contrato dele é mais longo. Salvo engano, é até o final de 27. Vamos que Não, vamos. minto. Final de 29, né? 28. Não, metade de 28. Metade de 28. Eles deram um contrato de 3 anos e meio para acabar dinheiro, pessoal. Então, assim, complicado, complicado. Mas são os dois atletas que a gente está comemorando a saída, né? E vamos aos Sim. outros dois nomes, né, Zaú, que infelizmente não deram certo, as saídas, né? Vou deixar o mais polêmico para o final, mas não que o próximo não seja, mas o último acho que até mais. Alex Duarte, que você levantou já a bola aí, né, Zaú? Alex Duarte estava com a possível saída do Santos para o clube do Benzema, que jogava lá, né, na Arábia Saudita, o Al Ittihad, mas a janela acabou fechando e eles não conseguiram concretizar esse empréstimo, né, por alguns motivos. Então, infelizmente, ele permanece no Santos, a não ser que o Santos consiga alguma outra janela de algum outro país que ainda permita transferências, né, que eu acho que é mais difícil porque elas acabaram meio que se fechando a janela de início de ano. Então, Alex Duarte vai ficar aqui. E o último nome, Exaú, você lembra qual que é? Ah, eu não lembro. Minha memória está muito fraca. Vou Olha, deixar passar. realmente, você está fazendo bem para sua saúde mental. Você esqueceu que ele existe no Santos. Isso é bom, Exato. torcedor. Esqueça que ele existe, não passe raiva. Tem gente que depende. Eu não, porque quando foi contratado eu já imaginei, vai dar ruim. Ainda mais pelas condições de tempo de contrato e valores também destacados. É um homem, Zão, que quando ele faz gol, ele mostra uma tatuagem na coxa e ele faz assim, ó. Mas não é o Gabigol. Nossa, gente, esse é difícil, hein? Eu acho que nem o torcedor mais assíduo do Peixe que acompanha vai lembrar. Ele vai falar assim: tinha esse jogador lá? Eu não lembro, não. Tinha. Vou dar mais uma dica. Fui envolvido na troca com o nosso zagueiro promessa Jair no Botafogo.
Botafogo. Olha só. De verdade eu não sei. Olha, Fernandinho, eu acho que você tem que falar um tiquinho mais. Boa, gostei. Essa foi muito boa. Pois é, pessoal, Tiquinho Soares, ele mesmo. Ele estava aí com um edema, Isso, né, né, na cara? coxa no início do ano, então os primeiros jogos ele estava afastado por lesão, era essa informação oficial que tínhamos. Mas assim como o Neymar voltou a treinar ontem com o elenco, né, em definitivo, o Tiquinho está recuperado e se uniu novamente ao elenco. As possíveis saídas do Tiquinho, né, Zau, envolviam dois times. Primeiramente, tinha uma negociação com o Coxa, né, o O Remo, Coritiba, né? e depois tinha uma possível negociação com o Remo, que também subiu para a Série A. A questão é que nenhum dos dois clubes consegue pagar o salário do Tiquinho, que o Santos emprestasse sem oneração. E então começou a rolar aquela ideia, pá, o Tiquinho ganha de 1 milhão a 1,5 milhão, né, pelo que a gente tem de notícias, esses clubes não conseguem pagar o Santos, então pode pagar uma parte e eles assumem a dívida. A questão é que esses clubes, eles também passam por algumas dificuldades financeiras, acho que inclusive Curitiba teve problema com o SAF recentemente, nos últimos anos, né, que vendeu a SAF, não deu certo, ficou muito mal financeiramente, e o Remo também, né, ser um clube que não é SAF e vem também de uma situação de Série B e tudo, então eles não têm condições de arcar com 100% de salário de Tiquinho. E aí, zero ponto. O Santos ia ter que arcar com uma parte, mas não era apenas uma parte, o Santos ia ter que arcar com a maior parte disso. Sim. E esse é o grande É, problema. Aí o aí Santos, eu entendo, né? inteligentemente, preferiu mesmo assim manter Chiquinho, mas a princípio foi uma decisão do jogador. Ele também não aceitou ir para esses clubes, né, pessoal? Então, Sim. ele tem um contrato e como a gente sempre fala em alguns atletas aí, eles sentam no contrato, que é muito confortável para eles. Tá morando em Santos, uma cidade boa de se morar, né, tem um pouco de qualidade de vida, praia, enfim, não querer uma pessoa pública, né, não que ele tenha essa liberdade de se deslocar tão tranquilamente para todos os locais, mas e ele está num clube grande, de visibilidade, está ganhando um excelente salário, contrato a perder de vista de longe, né? Então, Sim. pessoal, é isso. Infelizmente, das notícias que a gente trouxe, duas boas, né? Pelo menos temporariamente, que é a questão do Bilal e do Cabadeiro, e a do Tiquinho e Alex Duarte, aí vamos ter que ficar com eles mais um tempinho. Por Sim. enquanto é isso, pessoal. Voltaremos aí no próximo vídeo, né, Zaú? Sim. E pré-jogo, principalmente aí teremos já o clássico contra o São Paulo logo mais, entre outros. Exato. Dos três Mas aí, antes de né, encerrar, Zão, o Fernandinho? que a gente tem que pedir? Não, é o like, é o like. Mas acho que dos três, né? Acho que pelo menos o Tiquinho, se der uma forçada, pelo menos ele bem assim, né, cara? Acho que a ideia inicial é vender, né? É vender, fazer Sim. negócio com ele, mas dos três, acho que é o único que, eu não sei, ainda aquele fiozinho de esperança. Pô, será que o cara não tem um fiozinho ali, um restinho que dá para ajudar, sabe? Nem que seja para compor o elenco, às vezes jogar né, descansar um titular, sabe? Fazer aquela meia. Sabe, pô, vou colocar o Tiquinho para poupar o Gabigol em alguns jogos, sabe? Sei lá, mas não sei. Enfim, coisas Não para tem os condições. Não, próximos não tem capítulos, condições. né? Não tem condições físicas. Não tem condições físicas. Eu já larguei de mão. Já larguei de mão, por mim, passa para frente. Passa, passa pro próximo dono, né? Tô aqui, ó. Tô a chave dele aí, ó. Vai que vai. Não, Exatamente. não teve um bom ano, né, cara? É. Infelizmente, foi muito mal. Mas Mas é beleza, é isso, né, isso. pessoal? Trazemos a notícia para vocês, notícias boas aí, com alguma esperança de melhoras, né? Temos outros bagres no time para se livrar, né? Mas fica para outro vídeo, né, para a gente não se estender muito. Isso. E conforme qualquer notícia a gente vai trazendo para vocês, pessoal. Então, mais uma vez, ó, põe aí, ó, põe aí na tela Põe na aquele tela, ó. recadinho pro pessoal, se inscreve no canal, pessoal, curta o vídeo. E, ó, se você assistiu até o final, coloca aí mais bagres, que a gente vai saber que tem mais bagres para se livrar. Boa, boa. Boa, Fernandinho, E isso que aí. vocês viram até o final do vídeo, a gente vai saber isso aí. É isso aí, né, Valeu. pessoal? Ficamos nessa. Até o próximo vídeo agora de pré-jogo. É Abraço. Tchau, tchau, pessoal.